Olá a todos, meu nome é Antônio Pantalena. Eu e o Ângelo estaremos fazendo uma apresentação da sequência didática que nós desenvolvemos. O tema dessa sequência didática é indução eletromagnética. O público-alvo são os alunos do ensino médio do terceiro ano. A carga horária é composta de 3 aulas de 50 minutos cada. O objetivo geral é demonstrar a possibilidade de criação de corrente elétrica através do magnetismo. Os objetivos educacionais, na categoria de conhecimentos: identificar o sentido de uma força eletromotriz induzida, conhecer a lei de indução de Faraday, conhecer a lei de Lenz, conhecer o experimento de Ørsted e compreender como variar a intensidade da força eletromotriz induzida. Em termos de habilidades, aplicar a lei de Faraday a uma bobina com várias espiras e utilizar a regra da mão direita da lei de Lenz. Com relação aos objetivos educacionais em termos de atitudes, valorizar os debates a respeito do tema, refletir o tema quanto à abordagem ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, respeitar as diferentes opiniões e compartilhar os conhecimentos adquiridos com a sociedade. Faraday descobriu que a variação do fluxo do campo magnético gera uma força eletromotriz, e com isso ele iniciou estudos do eletromagnetismo e das ondas eletromagnéticas. Atualmente, devido a várias aplicações possíveis com as ondas eletromagnéticas, muito se fala a respeito de uma poluição eletromagnética e até que ponto se essa poluição eletromagnética é prejudicial à saúde ou não. Alguns estudos são realizados, porém são mencionados que ainda não são conclusivos. E existe a dúvida se eles não são conclusivos ou se são os interesses econômicos que fazem com que os resultados não sejam publicados. Então, temos um mesmo assunto, onde temos pontos de vista diferentes, opiniões diferentes para o mesmo assunto, e temos a necessidade da sociedade estar atuando em conjunto para a tomada de decisões com relação a esses assuntos. Os conteúdos abordados: aplicações no cotidiano, fluxo de campo magnético, lei de Lenz, lei de indução de Faraday, a experiência de Ørsted, força eletromotriz induzida e equações de Maxwell. Recursos didáticos: laboratório, Spira, imã, computador, internet, quadro e voltímetro. A partir de agora, o Ângelo continua com a apresentação. Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso trabalho de sequência didática, nós temos aqui as tecnologias emergentes que foram escolhidas, como o Microsoft Teams, o infográfico, as histórias de quadrinhos, os simuladores virtuais do tipo PET e os mapas mentais. Quanto às estratégias adotadas, nós escolhemos as seguintes: aula expositiva, experimento prático, fórum de discussão, realização de exercícios, utilização de simulador e uma estratégia muito eficiente que é o levantamento das concepções prévias. Já para o planejamento das etapas, elas foram divididas em 6. A etapa 1, com a realização pelos alunos de estudos prévios compostos de questões norteadoras. A etapa 2, com tempo de 50 minutos para a primeira aula, com estratégias de aulas expositivas e debate das concepções prévias. Em seguida, a etapa 3, com os primeiros 25 minutos da segunda aula, no qual os alunos elaboram um mapa mental. Para complementar a segunda aula, a etapa 4, com mais 25 minutos de aula, onde os alunos realizam uma atividade em grupo sobre histórias em quadrinhos e a relação com a indução eletromagnética. Já na etapa 5, a terceira aula com 25 minutos, onde é realizada uma atividade utilizando o laboratório de simulação virtual, demonstrando o experimento de Ørsted no simulador PET. Como última etapa, a etapa 6, complementar a terceira aula, com 25 minutos de duração, onde é realizada a atividade experimental no laboratório de física, terminando com isso o planejamento das etapas. Para avaliação, foram destacados o fórum para a coleta de dados do nível de criticidade a respeito do dilema sociocientífico. E, além disso,
as atividades práticas e laboratoriais. Por fim, segue a bibliografia utilizada para a elaboração desse trabalho. Espero que tenham gostado da apresentação e muito obrigado a todos pela atenção.